Boa noite, queridos. É com alegria que eu estou aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor aos irmãos. E, nesse sentido, eu gostaria de convidar a igreja a que abrisse as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha ampla liberdade neste lugar, e que esse mesmo Espírito que iluminou a minha mente ao preparar este estudo, este sermão para a Tua igreja, que Ele possa também dar aos meus irmãos discernimento de tudo aquilo que está escrito aqui, e que possamos, ó Deus, juntos fazer segundo a Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, há alguns anos a nossa igreja, particularmente a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, experimentou uma diminuição razoável de seus membros, provocada em parte pela organização de 3 igrejas, a partir de 3 congregações que estavam em funcionamento. Depois disso, ela experimentou um relativo crescimento interno, houve a chegada de novos membros e, por que não dizer, uma certa projeção em nível nacional. E desde então nós temos abençoado a muitas pessoas por meio de programas e eventos como o Perguntar Não Ofende, como o Encontro da Fé Reformada, como, em poucas palavras, como a oficina de pregação expositiva Charles Simeon Trust, como as transmissões online de nossos cultos, não só para o nosso país, como também ao redor do mundo. E ao contemplarmos o nosso cenário atual, há que se reconhecer que
nesse momento de mudanças, de transformações, de transição pastoral, isso pode trazer no coração de alguns de nós algumas dúvidas, né? E algumas preocupações sobre o que será com a nossa igreja, sobre como ela ficará daqui por diante, quais são os planos de Deus e como nós estaremos nos próximos anos. Pensando nessa realidade atual nossa, eu resolvi trazer esse texto de 2 Samuel capítulo 9, em parte porque ele faz parte das chamadas narrativas bíblicas, e as narrativas bíblicas são muito interessantes porque elas nos ajudam a entender o propósito de Deus para o seu povo ao longo da história. Particularmente, o livro dos Reis, ele faz parte dessas narrativas bíblicas, e essas narrativas compreendem cerca de, segundo Gordon Fee e Stuart Douglas, no seu livro Entendes o que Lês, cerca de 40% da Bíblia é preenchido ou é narrado, é feito, na verdade, das chamadas narrativas bíblicas. E conquanto essas narrativas sejam boa parte da Escritura, elas às vezes trazem algumas dificuldades de interpretação. Isso porque muitas vezes nós temos a tendência de trazermos as nossas informações, as nossas ideias, os nossos pressupostos para o texto, ao invés de tentar extrair do texto aquilo que ele quer nos dizer. Nós não fazemos aquilo que comumente se chama em teologia de exegese. Se existisse esse termo, nós tendemos a fazer uma exegese, né? Bem goianês. Mas isso por vezes acontece. Parte dessa dificuldade também acontece em função de que nós temos muitas vezes a tendência de idealizar os personagens bíblicos, de acharmos que eles são homens ou mulheres infalíveis, que não pecam, e nós os tratamos às vezes como um modelo ideal, quando a Escritura muitas vezes nos diz que eles não são. De modo que as narrativas bíblicas, então, são a história espiritual e as promessas e a vocação de Deus para Israel. E por conta disso, elas também são as promessas de Deus e a sua vocação para nós hoje, o seu povo. São histórias, na verdade, significativas que recontam eventos históricos do passado para dar sentido e direção a nós, o seu povo, no presente. Elas são, portanto, a história de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo também a nossa história. Deus, então, através dela ou por meio dela, nos ensina, não apenas por meio do nosso relacionamento com Ele, mas também por meio do nosso relacionamento uns com os outros. E avaliando o propósito dos chamados livros históricos, principalmente Josué, Juízes, Samuel e Reis, a gente percebe que o propósito maior deles é cobrir a história de Israel a partir da conquista de Canaã até o exílio babilônico. Esse período, a Bíblia diz que é um período de vitória, de sucesso, mas também depois de um declínio e de uma queda. Eles mostram a mão e o propósito de Deus em todos os acontecimentos históricos e narram a partir da perspectiva da monarquia, que, apesar de não ser plenamente bem sucedida no meio da nação de Israel, a monarquia lançou os alicerces para a esperança messiânica, ou seja, para a vinda de Cristo Jesus, que aconteceria alguns anos depois. Falando sobre o livro de Samuel, os dois livros, eles falam sobre a monarquia em Israel, mais especificamente sobre os dois reis, Saul e Davi. E no caso de 2 Samuel, mais especificamente ainda sobre o reinado de Davi. De modo que do capítulo 1 até o capítulo de número 8, nós vemos um relato sobre a organização do reino de Davi, sobre as batalhas dele, primeiro contra os filisteus, depois contra Isbosete, que era o filho ainda vivo de Saul, né? Que foi morto, Saul foi morto na batalha contra os filisteus, juntamente com Jonatas, como nos narra 1 Samuel, capítulo 31, verso 6, e sobre como Davi deu fim aos seus inimigos. Isso é narrado do capítulo 1 ao capítulo de número 8.
Dos capítulos 9 até 20, Davi então volta a atenção para as suas obrigações com Jonatas e com a sua corte. Nós vemos as chamadas narrativas da sucessão, que na verdade são enfrentamentos que Davi teve para poder entregar o seu trono para o seu filho Salomão. Nesse trecho de Samuel, de 2 Samuel, nós também vemos o cumprimento das promessas de Deus feitas a Davi por intermédio do profeta Natã, conforme está narrado em 2 Samuel capítulo 7, versos 12 a 15, em que o amor e a misericórdia de Deus seriam constantes para com Davi e com o seu sucessor. Por outro lado, Deus diz, por meio de Natã, que a transgressão desse sucessor seria punida com varas de homens. É claro que, analisando o texto dessa perspectiva, nós vemos que, num primeiro momento, o autor está falando sobre Salomão, que sucederia Davi no trono, mas não dá para dizer também que o próprio autor está falando sobre o rei Jesus, que descenderia de Davi, e, na verdade, ele tomaria sobre si as nossas transgressões, e por nossa causa ele seria castigado. É o que em teologia se chama de perspectiva profética. E, por fim, nos capítulos 21 a 24, nós vemos os problemas para com o reinado de Davi, e mesmo diante desses problemas, Deus proporcionou direção, e Deus proporcionou pessoas leais que apoiaram Davi em todas as suas dificuldades. E ao lermos esse texto de 2 Samuel capítulo 9, nós nos perguntamos então por que Davi resolveu agir dessa forma, ou seja, de maneira favorável para com Mefibosete. Essa é a pergunta que nos vem à mente. De modo que nessa noite, queridos, eu tenho 2 propósitos com a igreja. O primeiro é mostrar a misericórdia do rei Davi para com Mefibosete e a fidelidade dele, Davi, a uma aliança estabelecida com Jonatas, pai de Mefibosete. Segundo propósito é mostrar para a igreja quais são as implicações disso para nós hoje. O que isso tem a ver conosco hoje? Se nós pudéssemos estruturar essa narrativa do capítulo de número 9, nós poderíamos fazê-lo de 2 formas. Primeiro, do versículo 1, quando Davi faz uma pergunta que na verdade serve como uma introdução a 3 cenas que seriam compostas basicamente por 3 diálogos. Do versículo 2 ao versículo de número 4, um diálogo entre Davi e Ziba. Do versículo 5 ao versículo de número 8, um diálogo entre Davi e Mefibosete. Do versículo 9 ao versículo 11, um novo diálogo entre Davi e Ziba. E os versículos 12 e 13, um arremate, uma conclusão da passagem. Também é possível elaborarmos uma segunda estrutura, em que nós observamos que do verso 1 ao verso de número 8, Davi busca a Mefibosete e lhe faz muitas promessas. E do verso 9 ao verso de número 13, mostra Davi provendo para Mefibosete e assim cumprindo as suas promessas feitas a ele. Vamos então ao texto, capítulo 9, verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Esse início do versículo 1 parece meio abrupto, né? No capítulo 8, nós vemos um resumo dos feitos de Davi, e nos versos 15 a 18 do capítulo 8, a narrativa sobre os oficiais de Davi, e de repente cai no capítulo 9, verso 1, Davi dizendo: olha, tem alguém aí da casa de Saul para eu usar de bondade para com ele? Esse termo usar de bondade pode parecer um pequeno contrassenso, e eu explico aos irmãos por quê. Alguns estudiosos, eles colocam esse trecho como se fosse uma continuidade daquilo que está narrado em 2 Samuel capítulo 21, versos 1 a 14, mais especialmente nos versículos 5 e 6, como se fosse uma narrativa em contraponto, né? Quando os inimigos de Saul vêm até Davi e requerem dele que Davi entregue alguns da casa de Saul para que eles o matem e assim sejam vingados.
né? E o texto, nos versos 5 e 6, mostra exatamente Davi entregando 7 homens da casa de Saul nas mãos dos inimigos, para que eles pudessem ser mortos. E logo em seguida, no verso de número 7 do capítulo 21 de 2 Samuel, narra Davi agindo com misericórdia e não entregando a Mefibosete. Outros autores já têm um outro entendimento, eles não concordam com essa narrativa em contraponto. No entanto, não podemos negar que era comum a prática de se dar tratamento severo ou até mesmo fatal a membros de uma família real que precedia um determinado rei que assumisse o trono, né? Por medo, na verdade, de que esses membros da família real antiga pudessem reivindicar o trono e matar o novo rei. Isso era comum nos povos da antiguidade e era comum, inclusive, no meio de Israel. O texto que está em 1 Reis, capítulo 15, verso 29, mostra exatamente isso. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita. 1 Reis 16, 11, falando de Zinri, logo que começou a reinar e se assentou no trono, ele feriu todos os descendentes de Baasa e não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes e nem dos amigos. E por que Davi então resolveu agir assim com Mefibosete? A resposta está no final do verso 1, quando o próprio Davi diz que ele resolveu agir assim por amor de Jonatas, ou por amor a Jonatas. E isso nos remete a uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 20, verso 42, quando Davi e Jonatas juntos, eles conversando, Davi diz a Jonatas: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. E mais, em 1 Samuel capítulo 24, versos 21 e 22, falando Davi agora ao rei Saul, quando naquele episódio em que ele encontra-se com Saul na caverna e tem a oportunidade de matá-lo, e não o faz, apenas rasga um pedaço do manto de Saul, nesse diálogo Davi diz que não matou a Saul, e Saul diz a Davi: portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai, disse Saul. Então jurou Davi a Saul, e este foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Esta é a razão por que Davi age com misericórdia para com Mefibosete. Uma promessa feita a Jonatas, e em seguida uma promessa feita a Davi. Em seguida, nós vemos a narrativa do primeiro diálogo que acontece, dos versos 2 até o verso de número 5, dizendo o seguinte: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Esse é o trecho do primeiro diálogo, né? Davi dialogando com Ziba, que é servo de Saul. E é interessante que quando Davi faz essa pergunta, né, Davi pergunta a Ziba se não havia alguém da casa de Saul, não de Jonatas, mas de Saul. Ele se lembrou da promessa que ele havia feito a Saul em 1 Samuel capítulo 24. E assim, Ziba faz menção ao filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E ao fazer essa referência, o autor está, na verdade, nos remetendo ao
trecho que está em 2 Samuel, capítulo 4, verso de número 4, que diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, que ele era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, e então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Naquele contexto, daquela sociedade, daquela época, alguém ser aleijado, alguém ser coxo, era alguém condenado à miséria eterna, era alguém que teria que viver mendigando, muito provavelmente, porque não tinha condições de exercer o seu trabalho. O texto também faz menção a Maquir, filho de Amiel, e ele provavelmente é um homem rico, porque ele foi capaz de abrigar o então neto do rei Saul. Essa referência, ela é feita exatamente porque um pouco mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 17, versos 27 a 29, Davi, um pouco antes da batalha do seu exército contra o exército de Absalão, seu filho, é sustentado por Maquir, filho de Amiel. Não apenas o rei Davi, mas todos os seus homens. O segundo diálogo, a partir do verso de número 6 até o verso de número 8, é o diálogo entre Davi e Mefibosete. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? A atitude de Mefibosete de se prostrar diante do rei revela exatamente o seu temor frente ao que poderia acontecer, porque o costume, como eu disse anteriormente, era de que o rei novo aniquilasse, exterminasse, matasse todos os descendentes da casa real antiga. Dá para imaginar o que se passava na cabeça de Mefibosete. Ele deve ter pensado: agora eu vou ser fulminado na presença do rei. E não dá para a gente não se lembrar da passagem que está em Isaías, capítulo 6, verso 5, quando ele contempla o trono de Deus, e ele se vê perdido porque ele viu o trono de Deus. No entanto, diante dessa angústia, diante dessa aflição de Mefibosete, Davi o acalma e lhe faz pelo menos 3 promessas. A primeira, como está descrito aí no verso de número 7, era agir com bondade para com ele. Davi não iria matá-lo, Davi não iria exterminá-lo, mas iria ser bondoso para com ele. Segundo, Davi iria restituir as terras a Mefibosete, as terras que eram de Saul, seu avô. Terceira promessa, ele diz que Mefibosete iria participar da sua mesa. Ele diz que Mefibosete iria sempre comer pão à sua mesa. Diante dessa atitude de Davi para com ele, Mefibosete então novamente se prostra, e ele se compara a um cão morto. Ele diz no verso 8: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E essa expressão, cão morto, é uma expressão de auto-humilhação. Além da prostração física, além de se dobrar ante ao rei, Mefibosete diz que ele é como um cão morto. E essa expressão, cão morto, ou cão, ela está descrita em algumas outras passagens do próprio livro de 1 Samuel. Capítulo 17, verso 43, narrando a respeito da batalha entre Davi e Golias, disse o filisteu Golias a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Segundo, 1 Samuel, capítulo 24, verso 14, quando Davi se encontra com Saul, e ele naquela caverna, naquele episódio da caverna, Davi diz a Saul: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Davi se considerando como um cão morto diante de Saul.
Essa era uma expressão de humilhação de Mefibosete. E aí nós entramos então no terceiro diálogo, que vai do verso de número 9 até o verso de número 11, quando Davi então chama novamente a Ziba, servo de Saul, e lhe diz: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Nesse novo diálogo entre Davi e Ziba, mostra o rei Davi exatamente dando ordens ao servo para que ele cumprisse a sua promessa que ele havia feito a Mefibosete, restituindo a ele tudo aquilo que era de Saul. Davi determina a Ziba, a seus 15 filhos, aos seus 20 servos, que sirvam a Mefibosete, provendo para ele e para a sua casa. Isso dá a ideia, queridos, de que as terras de Saul, que foram herdadas por Mefibosete, não eram uma terra qualquer, não era um lotezinho qualquer, mas eram terras grandes, porque precisava de muita gente para trabalhar nelas. Mostra a generosidade de Davi para com Mefibosete. Ele poderia simplesmente ter dado uma pequena parte, mas, no entanto, ele resolveu devolver a Mefibosete, ou dar a Mefibosete tudo aquilo que era de Saul. Davi ainda faz mais. Ele adota Mefibosete como filho e lhe permite sentar à sua mesa como um de seus filhos. A generosidade de Davi com Mefibosete foi tanta que ele, sendo coxo, aleijado de ambos os pés, ele tinha a possibilidade de se assentar na mesa com o rei e comer como um dos seus filhos. O verso 12 diz que Mefibosete tinha um filho pequeno e que seu nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Provavelmente a intenção do autor de Samuel, ao descrever que Mefibosete, que era coxo, tinha um filho, provavelmente um filho perfeito, sem nenhuma deficiência física, era de mostrar que Davi era não apenas benigno com Mefibosete, mas também benigno com toda a sua casa, com seus descendentes. E por fim, o verso de número 13 mostra, ou nos diz que Davi, ou que Mefibosete morava em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele nos faz questão de lembrar que ele era coxo de ambos os pés. O verso de número 13, então, reafirma o cumprimento da promessa de Davi feita a Mefibosete. Como é que nós podemos concluir essa passagem de 2 Samuel capítulo 9? Como é que nós podemos terminá-la? Primeiro, queridos, nós não podemos ler essa passagem e entendê-la sem ter na nossa mente a teologia do pacto ou a teologia da aliança. Segundo Berkhof, no seu livro de teologia sistemática, pacto ou aliança é um acordo entre duas ou mais partes, geralmente ratificado por uma cerimônia solene, com a consciência da presença de Deus, e com isso, esse pacto ou essa aliança obtém um caráter inviolável, em que cada parte se obriga ao cumprimento de certas promessas, com base em condições previamente estipuladas. Nós temos então uma antiga aliança, que foi feita com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, e nós temos também a nova aliança, que é feita com Cristo. E essa nova aliança feita com Cristo, ela é muito bem interpretada pelo autor de Hebreus, quando no seu capítulo 8, versos de números 6 a 13, ele nos diz o seguinte: agora com efeito obteve Jesus tanto mais excelente, ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas.
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, o Senhor diz, citando o texto de Jeremias, capítulo 31, verso de número 34: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades os usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. E o autor de Hebreus conclui, dizendo: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Isso é maravilhoso demais para nós, queridos. Cristo é a aliança suprema, por causa dele nós temos livre acesso ao trono de graça do Pai. E partindo dessa perspectiva, nós entendemos que Davi busca a Mefibosete e age com misericórdia para com eles, primeiro permitindo-o assentar à sua mesa e comer pão com ele todos os dias, por causa do amor e da promessa e da aliança firmada com Jonatas em 1 Samuel capítulo 20, verso 42. E posteriormente com o próprio rei Saul. Esta é a razão. De igual forma, queridos, Deus permite nosso acesso à sua presença por causa do seu Filho, a quem Ele nos deu. Isso é muito bem traduzido pelo próprio Senhor Jesus na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versos 9 a 12, quando o Senhor Jesus, orando a Deus Pai, diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Queridos, Jesus nos comprou para o Pai com seu precioso sangue, e Ele nos guarda, Ele nos preserva até o fim dos dias, de modo que nós somos um com Ele. Da mesma forma que Cristo ressurgiu no terceiro dia e venceu a morte, nós também, por causa dele, vencemos a morte e ressurgiremos com Ele no último dia. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Ao olharmos para essa narrativa, como eu disse, temos às vezes a tendência de idealizarmos os personagens e de pensarmos que Davi é o nosso maior exemplo, mas ele não é. O mesmo Davi que agiu com graça, com favor para com Mefibosete, foi o mesmo Davi que 2 capítulos depois, no capítulo de número 11, ele adulterou com Batseba e mandou matar a Urias, o seu marido. Davi foi apenas um precursor, um tipo, uma sombra imperfeita daquele que um dia viria e nos asseguraria acesso ao trono de Deus para todo o sempre. Davi não é o nosso exemplo maior. Nosso exemplo maior é Cristo Jesus. Por causa da sua obra na cruz, nós somos aceitos na presença do Pai, podemos participar da sua mesa, podemos cear com Ele e Ele conosco, muito embora o nosso destino natural fosse o abandono e a morte, como ocorreria com Mefibosete. Como é que nós podemos aplicar isso à nossa realidade? Queridos, se você
que está aqui nessa noite não conhece íntima e verdadeiramente o Senhor Jesus, está entendendo com clareza essa mensagem e ela tem lhe tocado o coração, saiba que Deus está falando com você. Ele o ama e Ele está lhe mostrando a sua necessidade de salvação dos seus pecados e lhe convencendo a entregar-se a Jesus e a crer nele como seu Senhor e como seu Salvador. Não confie nas coisas desse mundo, não confie em ouro, em prata, no seu trabalho, na sua família, não confie na igreja, não confie em quem quer que seja. A sua confiança maior, ela tem que ser na pessoa e na obra de Cristo Jesus. É Ele quem assegura a sua eternidade ao lado do Pai. Agora, se você já é verdadeiramente crente, se você já entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, lembre-se de que Deus é fiel à sua aliança, à sua própria palavra, e Ele provê de uma maneira maravilhosa para você e para os seus. Apesar de nós sermos indignos, coxos de ambos os pés, cães mortos, como diz Mefibosete, nós somos aceitos na sua presença e todas as nossas necessidades são supridas nele. Isso deve produzir em nós pelo menos duas coisas: humildade, prostração diante desse Senhor maravilhoso, assim como Mefibosete o fez diante do rei Davi, e dependência. Nós devemos depender desse Senhor maravilhoso. Da mesma forma que Mefibosete morou em Jerusalém na presença de Davi e foi sustentado por ele por causa da aliança com Jonatas, seu pai, aqueles que creem no Senhor Jesus já experimentam as bênçãos de estarem diante do trono do Pai Celestial. Morarão com ele, sim, na sua presença e por toda a eternidade, não na Jerusalém terrena, mas na Jerusalém celestial, por causa do amor de Deus e das suas promessas, feitas e cumpridas na pessoa de Cristo Jesus. Mas a nossa esperança também não é apenas para a vida por vir, ela é para agora, que já desfrutamos da presença de Deus nas nossas vidas. Ele nos ampara, Ele cuida de nós, Ele sustenta física e espiritualmente a sua igreja, por meio do Espírito Santo, até que Cristo Jesus, o nosso supremo pastor, volte. Que essa seja a minha oração e a sua oração, que essa seja a minha esperança e a sua esperança. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor com muito temor e tremor, conscientes, ó Deus, que por nós mesmos nós somos indignos, conscientes, ó Deus, de que por nós mesmos nós estaríamos destinados à morte eterna, à separação total do Senhor, porque o nosso pecado nos afasta de Ti. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque em Cristo Jesus, por causa dEle e da Sua obra, nós somos aceitos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, obrigado porque o Senhor sustenta a Tua igreja, e obrigado a Deus porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Obrigado pelo dia de hoje em que nós podemos adorar ao nome do Senhor. Sustenta-nos, ó Pai, ao longo desta semana que se inicia. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.